Hoje o Ceará tinha uma missão e uma missão apenas: vencer, engatar uma sequência de 3 vitórias seguidas, somar mais 9 pontos, encostar de vez no G4 ou até mesmo entrar nesse G4 com a combinação de resultados dessa sexta rodada. Quis o destino que não fosse assim e pasmem, nós estamos vendo agora na tabela uma situação em que o Mirassol, sim, o Mirassol, aquele mesmo time e que alguns dias atrás alguns torcedores do Ceará acreditavam que por conta dos últimos resultados do time, que jogava o Campeonato Paulista, lembro, o Ceará tinha por algum motivo obrigação de vencer. Não foi o que aconteceu, como nós sabemos. Agora, nesse exato momento, com a finalização da rodada, o Ceará consegue ao menos pontuar num jogo difícil, num jogo que não teve o resultado que ninguém esperava, mas conseguiu trazer um ponto fora de casa, jogando com o Operário. A rodada difícil, a rodada complicada é essa para todos os times, com exceção do Santos, que conseguiu manter o favoritismo e nesse momento já desponta com apenas uma derrota no campeonato. Situação idêntica do Ceará, mas que perde pontos valiosos em função desses empates que o time tem. Situação análoga à que aconteceu no ano passado. Outro destaque também, o Goiás, que está fazendo valer o favoritismo, não está tomando conhecimento dos adversários e ontem goleou o Botafogo de Ribeirão Preto por 4-0. Pelo menos na tabela não vai haver muita modificação, visto que haverá o jogo entre o América e o Guarani, ou seja, o Ceará ainda pode sofrer a queda de uma posição caso o Chapecoense vença o Guarani, mas o América está na frente do Ceará, então não vai fazer muita diferença. Mas ainda há possibilidade do Ceará perder uma posição ao final dessa rodada, em caso de vitória da Chapecoense amanhã sobre a Ponte Preta. Ponto positivo é que ainda permanece na primeira parte da tabela, nesse momento, a 2 pontos do G4, bem mais próximo. Mas a Série B, como nós sabemos, não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Ainda faltam exatas 32 rodadas a partir de agora para o Ceará conseguir a tão sonhada classificação e acesso para a Série A. O time que hoje jogou muito modificado e não teve a boa desenvoltura dos últimos jogos, muito em função da opção que o técnico Wagner Mancini fez por preservar o time, e eu acredito nesse ponto, em função do resultado obtido de empate. Boa, certo, pois afinal conseguiu um ponto e agora vai decidir uma classificação muito importante durante a semana contra o CRB na Copa. Jogo importante. Espero que a disposição do Ceará jogando em casa num jogo decisivo com plenas condições de passar de fase na Copa do Brasil sem necessariamente ir para a disputa de pênaltis, eu acho muito interessante. Então, no grande balanço, no balanço geral, em função da rodada como foi, o próprio Sport sendo derrotado, o Mirassol ultrapassando o Ceará, muito em função da quantidade de vitórias que teve. Então o Ceará fica numa condição ainda muito boa, acredito eu, muito boa na tabela. Temos plenas condições de vencer tanto o ABC para dar tranquilidade na Copa do Brasil, no segmento da Copa do Brasil, obviamente, com a obtenção do recurso que vai vir, do prêmio que vem pela passagem de fase, pela classificação. E no próximo domingo, conseguir também um bom resultado na Chapecoense. Lembrando mais uma vez que dependendo do que aconteça amanhã, talvez pode ser um confronto direto,
caso a Chapecoense consiga a vitória e assim ultrapasse o Ceará em número de pontos. Então, o jogo do próximo domingo do Ceará ganhou um contorno todo especial, muito em função do que ainda pode acontecer amanhã. Sobre o jogo de hoje, basicamente o que a gente tem que lembrar é o seguinte, são detalhes. O detalhe é que faz a diferença em tudo. Vi que tanto o Operário quanto o Ceará tiveram chance de definir o jogo. Richard salvou algumas bolas. Houve também por parte dos jogadores do Operário aquela falta do detalhe da competência final ali para marcar o gol. Mas, em especial, analisando os lances que o Ceará perdeu, os gols que nós basicamente achamos que estavam feitos, fica muito difícil para a gente. Porque ali é o momento do jogador mostrar a que veio e não desperdiçar a chance. O termo correto e o que fica pra gente é isso, não desperdiçar a chance. Quando elas aparecerem, faça o gol. Não deixe de fazer o gol. Ou seja, o que hoje foi um ponto com um placar de 0-0 num jogo como foi, poderia ter sido muito bem uma vitória heróica, mais 3 pontos e nesse momento bem mais próximo do G4 ou ainda no... Sobre o jogo em si e as atuações, estava acompanhando agora na internet algumas pessoas perguntando a opinião do Jean Irmer como zagueiro. Eu não entendo muito. Ele foi bem em alguns lances. A grande evolução que eu vejo é que ele não levou cartão amarelo, ao contrário do Richardson, que não decepcionou hoje e levou o cartão de estimação dele para casa. Não tem como. E lamentar mais uma vez a instabilidade, né, a não regularidade do Eric Puga. A bem da verdade, a gente não sabe se lamenta ou se comemora essa irregularidade, porque se o Eric Puga começar a jogar bem como ele jogou, pelo menos contra o Amazonas ali, ele vai acabar indo embora do Ceará mais rápido. Então hoje ele ficou um pouco apagado, não sei se o posicionamento dele em si ou realmente o tipo de marcação que foi colocado. E quando teve a chance não conseguiu decidir, e principalmente na forma como ele jogou, né, na contribuição que ele deu na vitória contra o Novo Horizontino. No mais, Richard salvou de novo o Ceará em algumas vezes, né, mas por conta também da boa atuação na defesa, que não deixou bola tão limpa, tão livre assim para chute do pessoal do Operário chegar. Mas faz parte, pontuando de novo, pontuando sempre. Da forma como foi o jogo, não foi pelo menos aqueles empates tão incômodos que a gente tinha ano passado ali na Série B, aqueles empates com gosto de derrota, tanto os fora de casa quando estava vencendo, como aqueles em casa em que a gente esperava muito mesmo que o time engrenasse, que o time vencesse e pontuasse. O Ceará tá bem, tá indo aí na primeira parte na tabela, o campeonato tá começando, tá engrenando, tá começando a ter um esquema de jogo, está sobrevida para tudo, pro Mancini e tudo. Esquecer essa rodada, né? Ver o que aconteceu, corrigir o que precisa ser corrigido, melhorar bastante, melhorar as coisas a serem melhoradas, mas principalmente, foco agora, a gente transforma agora a vida do Ceará enquanto clube de futebol em Copa do Mundo. É um jogo só, um adversário só. Focar no CRB durante a semana para que consiga a classificação na Copa do Brasil. Isso é o mais importante nesse momento, é superar o CRB. Então, com o apoio da torcida, acredito que seja no Castelão o jogo, então Castelão lotado para apoiar o Ceará nesse momento que é muito importante e realmente pode dar aí um up, uma energia extra aí que o time tanto precisa, que vai ser importante aí para o próximo jogo, inclusive de domingo, contra a Chapecoense, muito provavelmente também no Castelão. Então, pessoal, é isso. Valeu!